Olá, você que nos acompanha aqui na TV Alfa Ômega. Eu sou o Carlos Valentim e vamos começar mais um programa sobre dicas tributárias. No programa de hoje a gente vai dar uma continuidade no programa anterior. No programa anterior nós falamos sobre aplicações financeiras no exterior e suas consequências no Brasil, e agora a gente vai falar sobre um outro assunto. Vamos imaginar que você mandou seu dinheiro para o exterior, você gostou do seu dinheiro lá, você foi lá alguns dias visitar o seu dinheiro e você gostou tanto daquele país que você resolveu sair já definitivamente do Brasil. Você viu a nossa situação, tanto do ponto de vista político como do ponto de vista econômico, e você resolveu arrumar suas malas e se mandar. Isso tem acontecido com milhares de brasileiros. As estatísticas da Receita Federal mostram que no triênio de 2011 até 2013, houve 30.506 declarações de saída definitiva do Brasil entregue na Receita Federal. No triênio seguinte, de 2014 a 2016, houve um aumento de 81% nessa saída. Ou seja, 55.402 brasileiros declararam a saída definitiva do país. Bom, aí você deve estar se perguntando, bom, legal, eu não fiz isso, mas pretendo fazer, mas quais são as consequências que isso pode trazer para mim do ponto de vista tributário? Algumas graves e nem sempre não, às vezes não noticiadas em lugar nenhum. Se você entrar no Google hoje e fizer uma pesquisa de que, bom, sair do país definitivamente, o que eu devo fazer? A primeira coisa que você vai ser endereçado a fazer é entregar uma declaração de saída definitiva do país. Aí você faz isso, feliz da vida, como se tivesse resolvido todos os problemas, mas não. Na maioria dos casos que eu já vi na minha experiência profissional, os seus problemas estão apenas começando. Então vamos desmistificar um pouquinho essa história. O que é considerado, como você pode ser considerado um não residente no Brasil para fins tributários? Quando você sai, entrega uma declaração de saída definitiva do país, naquele mesmo momento você é considerado como um não residente no Brasil. Então você passa a não ter nenhuma obrigação tributária com o Brasil, nem de fazer declaração de imposto de renda, nem de nada disso, mas você pode ter algumas obrigações de pagar imposto. Afinal, você saiu daqui. Mas vamos supor que você tenha imóveis alugados, você tenha outras rendas que você receba aqui, então você vai passar a ser tributado como um não residente. Uma outra forma de você ser considerado como um não residente é você saiu do país, mas você não tem ainda uma clara definição de que se essa saída é definitiva ou não. Então você saiu e depois você vai pensar no que fazer. Quando você completar 12 meses de ausência no país, você já vai ser considerado como um não residente. E aí a sua condição tributária vai mudar consideravelmente. O que tem acontecido na maioria dos casos que eu acompanhei? Então eu tive casos assim de executivos, tem um caso muito emblemático de um executivo que foi transferido para trabalhar em Londres, ficou lá por 6 anos. Quando ele saiu, a empresa que ele trabalhava aqui teve todo o cuidado de contratar uma consultoria especializada na matéria para auxiliá-lo. Então essa consultoria falou com ele, olha, faz a comunicação de saída definitiva do país, então faz uma declaração de imposto de renda até o momento que você deixou o país, pague os impostos, enfim, ou então quando você chegar no ano seguinte você apresenta essa declaração, enfim. Passou para ele todas as regras que estavam em vigor naquele momento e ele foi embora. Depois ele voltou, 6 anos depois, ele volta para o Brasil, chegou aqui, investiu o dinheiro que ele tinha num apartamento para reformar e vender, e aí fez isso, continuou trabalhando na vida dele normal que ele já trabalhava, e como essa atividade adicional, reformou esse apartamento e colocou à venda. No momento que ele foi colocar à venda, o vendedor foi fazer uma pesquisa sobre o CPF dele e falou assim, olha, eu não vou comprar esse imóvel de você porque o seu CPF está irregular na Receita Federal. O seu CPF está inativo. E aí, nesse momento, ele me procurou para tentar entender por que o CPF dele estava inativo se ele estava há 6 anos morando fora do Brasil. Feitas as investigações, o que eu descobri? A única coisa que ele tinha feito era simplesmente ter declarado a saída definitiva no país, mais nada. Ele tinha investimentos no Brasil em bancos locais, aplicações financeiras, conta corrente, tinha outros rendimentos que ele recebia aqui, e tudo isso permaneceu como se ele fosse residente,
porque não houve nenhuma comunicação, ele não avisou o gerente de conta dele que ele tinha mudado de endereço, ele continuou mantendo o endereço que ele tinha aqui, que tinha pessoas que recebiam as correspondências para ele, então ele continuou levando a vida financeira dele normal, como se nunca tivesse saído do Brasil. E esses rendimentos decorrentes de aplicações financeiras, eles são sujeitos a uma tributação exclusiva de fonte. Então, ou seja, toda vez que ele recebe um rendimento, o valor do imposto de renda é retido pelo banco onde ele tem o dinheiro e vida que segue. Bom, se ele estivesse no exterior, aconteceria isso? Sim, aconteceria, porque o estrangeiro no Brasil, o não residente no Brasil, ele é tributado exatamente igual ao doméstico. Só que tem uma diferença muito sutil e muito pequenininha, que é o código do DARF que o banco utiliza para recolher o imposto de renda dele. Então, quando o imposto de renda é de um não residente, tem um código de DARF específico. Quando o imposto é de um residente, tem um outro código e dessa forma a Receita Federal sabe quem foi o contribuinte. Então, o que aconteceu com ele? A Receita Federal recebia essas informações dos bancos todos os anos, através da DIF, que é uma declaração de imposto de renda de fonte, de que o fulano recebeu X valores em reais e teve uma retenção de Y. Só que ele esperava receber o quê? Uma declaração de rendimentos desse contribuinte. Só que ele nunca recebeu essa declaração, por quê? Porque esse contribuinte não estava mais no Brasil. Então, o que aconteceu? Para poder resolver esse assunto, a gente teria que ter uma declaração do banco confirmando que ele era um não residente. A partir daí, se pedir uma retificação dos DARFs para que fosse consignado o código de DARF de um residente no exterior e a vida dele ser regularizada. E isso aí gerou um entrave enorme, porque o banco não queria de forma nenhuma dar essa declaração. E também por uma razão muito simples. As contas de não residente no Brasil, dificilmente você vai encontrar um banco no Brasil que abra uma conta corrente de um não residente. E não porque isso seja proibido, é absolutamente legal. O problema é que, lembra que no programa passado eu falei sobre a alteração que houve nas nossas normas cambiais? Pois é. Uma dessas alterações é que toda a conta corrente de um não residente no país, toda a movimentação feita nela, seja a débito ou crédito, é considerada como uma entrada ou saída de recursos do país. E o Banco Central instituiu uma norma que todos os valores acima de R$10.000 de movimentação da conta devem ser informados a ele no mesmo dia. Então imagina um banco que tem aí milhões de correntistas, que são correntistas domésticos, correntistas locais, e tem um correntista só, que é um não residente. Ele teria que separar todo um sistema, que todo conta corrente dos bancos, e como é que eles são controlados? Eles são controlados por mão humana, são controlados por sistemas de processamento de dados. Então ele teria que ter um sistema específico para controlar um único cara, para toda vez que houvesse uma movimentação maior que R$10.000 na conta dele, ele ser comunicado ao Banco Central. Então, para evitar esse tipo de problema, os bancos cortam o mal pela raiz. Você pode bater na porta de qualquer banco, você mudou do Brasil e você diz o seguinte, eu quero abrir uma conta de não residente, e vai dizer para você, olha, encerra a sua conta que não trabalhamos com esse produto. Então, esse meu cliente, o que aconteceu com ele? A gente teve que convencer o gerente a assinar, a pegar uma declaração que ele dizia que era não residente, só para dizer que ele estava ciente disso, dar um carimbinho ali naquele papel para ele entregar à Receita Federal e a partir daí a vida dele ter sido regularizada. Então você vê, é uma coisa tão pequena e pode trazer um transtorno muito grande. E o problema não é só esse transtorno. No programa anterior eu falei com vocês também que o sistema de tributação do Brasil é um sistema universal de renda, que significa dizer que aonde eu estiver gerando renda, se eu sou um pagador de imposto no Brasil, eu vou ter que pagar imposto aqui. Então, nessa situação, imagine só, o sujeito saiu, mas não saiu. Ele fez uma declaração de saída definitiva do país, mas ele tem toda uma vida tributária aqui dentro, demonstrando que ele ainda é um residente. O que o fisco pode fazer? O fisco pode chegar nele e dizer o seguinte, olha, eu quero impostos sobre todos os rendimentos que você oferiu nos últimos 5 anos fora do Brasil, no exterior, já que você é considerado como um residente aqui para fins fiscais. Então isso pode gerar uma confusão enorme, pode gerar um prejuízo financeiro muito grande e pode gerar uma dor de cabeça muito grande também. No caso desse meu cliente, a gente conseguiu resolver a situação, por quê? Porque o fisco ainda não tinha feito nenhum tipo de investigação ou nenhum tipo de diligência sobre ele. Porque se o fisco tivesse identificado isso antes, ele teria um problema muito sério aqui. Bom, outra coisa também que as pessoas normalmente saem do país e não fazem.
Então imagina que você é um sócio de uma empresa no Brasil. Você tem um sócio aqui. E você resolve sair do país e você também só faz a comunicação de saída definitiva do país à Receita Federal. O que vai acontecer? Você é um não residente no país para fins fiscais, mas você é sócio de uma companhia local. E vamos supor que você fosse o sócio, diretor, administrador dessa companhia local. E você saiu, não comunicou a junta comercial do seu estado, não fez absolutamente nada. Então, para todos os fins, você é um não residente com cargo de direção numa empresa local, o que é proibido pelo nosso Código Civil. Você não pode ter grau de direção numa companhia se você não for residente aqui. Necessariamente você tem que ser residente aqui. Então, em resumo, toda essa situação poderia ser resolvida ou poderia ser evitada se houvesse informações mais claras para a pessoa que está saindo daqui e se houvesse também um convênio, por exemplo, entre a Receita Federal, Banco Central e juntas comerciais. Isso é impossível? Não, não é, até porque a Receita Federal já tem um convênio com a junta comercial. Quando você vai, por exemplo, abrir uma companhia, antigamente você precisava ir na junta comercial e depois você precisava ir na Receita Federal para obter um CNPJ. Hoje você não precisa fazer isso. No próprio sistema da junta comercial, pelo menos aqui em São Paulo e em muitos estados, você já tem ali tudo num lugar só. Você faz um cadastramento no site da Receita Federal sobre o seu pedido de CNPJ, você informa que a junta comercial de determinado estado vai analisar os atos societários de constituição da sua companhia e sair as duas coisas ao mesmo tempo. Então eu pergunto, por que quando você tem uma saída definitiva no país, a própria Receita Federal também já não deveria disponibilizar um link que você pudesse comunicar à junta comercial, comunicar ao Banco Central e o Banco Central comunicar aos demais bancos que você não é mais residente no país? Eu acho que fazendo isso você conseguiria ter uma solução para a sua própria vida e para todo mundo de uma forma geral. Porque essa situação também ela é muito complexa para os bancos. Hoje existe uma obrigação, desde dezembro de 2014, existe uma obrigação do Brasil de mandar informações sobre não residentes ou sobre residentes nos Estados Unidos com conta no Brasil para os Estados Unidos. Um programa chamado FATCA, que foi desenvolvido pela Receita Federal Americana para encontrar americanos com investimentos fora dos Estados Unidos e não declarados nos Estados Unidos. Então, o Brasil assinou um termo de cooperação com os Estados Unidos e, por esse termo de cooperação, ele é obrigado a informar todos os residentes americanos para fins fiscais que tenham conta no Brasil. Então, qual é o problema que os bancos enfrentam hoje? Eu tenho quase certeza absoluta que dessas 55.402 pessoas que declararam saída definitiva do país entre 2014 e 2016 não comunicaram absolutamente nada aos bancos. E eu também tenho quase certeza absoluta que a grande maioria dessas pessoas foram para os Estados Unidos. E o que acontece hoje? Tem diversos bancos que têm um residente americano para fins fiscais com conta corrente no Brasil que não estão sendo comunicados aos Estados Unidos. Então, isso é um assunto grave no que diz respeito à quebra do próprio acordo assinado entre Brasil e Estados Unidos e que também pode trazer consequência para a instituição financeira aqui no Brasil com a própria Receita Federal brasileira. Porque como é que é a forma que foi escolhida para essas trocas de informações? O banco ele não informa diretamente aos Estados Unidos. Tem uma obrigação acessória chamada financeira, que a cada 6 meses os bancos são obrigados a mandar para a Receita Federal, que é uma declaração onde consta a movimentação financeira de todo mundo que tem conta corrente no Brasil e também que tem conta em seguradoras, e a parte que é relacionada com investidores ou com pessoas com conta nos Estados Unidos tem um módulo específico dessa financeira onde são armazenadas todas essas informações enviadas para a Receita Federal e a Receita Federal se encarrega de enviar para a Receita Americana. Então, essa troca automática é a Receita Americana manda direto para a Receita Federal Brasileira e a Receita Federal Brasileira manda direto para a Receita Federal Americana. Então, existe consequência para os dois lados, no caso de descumprimento disso, e certamente muitos bancos brasileiros têm esse problema, mas ainda não sabem que tem. Por quê? Porque quando eles foram embora, não fizeram qualquer tipo de comunicação aos bancos. Isso pode ser resolvido também como os bancos fazerem uma renovação cadastral de tempos em tempos e a partir daí eles conseguem ter algum tipo de sucesso.
Nem todos, tem muita gente que sai e deixa o endereço de um parente para poder receber comunicações bancárias e a situação fica aí sem nenhuma solução. Então, está dado o recado. Então, recapitulando, você que pretende deixar o país de uma forma definitiva ou não, um conselho que eu te dou é: se você tem rendimentos aqui no Brasil e você vai oferir rendimentos no exterior, mesmo que você não vai para lá para ficar definitivamente, faz a declaração de comunicação de saída no momento que você sair daqui. Que a partir desse momento, todo o rendimento que você receber no exterior não serão tributados aqui. E se você depois resolver voltar, problema nenhum. Quando você entregar a primeira declaração aqui no Brasil, você fica automaticamente reinserido no contexto dos contribuintes brasileiros. E também não esqueça de fazer essa comunicação para todos os órgãos de registro que você tem aqui. Então, se você tem conta corrente, avisa seu gerente de conta que você não é mais um residente no Brasil. Se você tem imóveis alugados, avisa também para os seus inquilinos que você não reside mais no Brasil. Se você tem participação societária em alguma companhia, avise a junta comercial. Enfim, todos os órgãos com os quais você se relaciona de alguma forma que te gera algum tipo de atividade econômica, eles devem ser comunicados. Porque em muitas situações, por exemplo, se você é uma pessoa física e tem um aluguel aqui no Brasil, esse aluguel pode ser tributado até 27,5%. Se você deixa a condição de contribuinte brasileiro e vai morar no exterior, você continua tendo a tributação também, só que nesse caso a tributação vai a 15% e não 27,5%. Então você tem algumas vantagens em relação a isso. E eu aqui não estou nem falando nas vantagens, estou falando mais da forma de você estar em compliance com as regras locais. Ou seja, você estar adequado às regras de tributação para residentes e não residentes. Bom, esse era o recado de hoje, espero também que seja útil para vocês e participe do nosso programa. Mande para nós sugestões de que vocês gostariam de discutir em outros programas que gostariam de eu abordasse, através de e-mail para a própria TV ou para o meu e-mail pessoal que aparece aí embaixo, ok? Até a próxima. Tchau.